Sejam bem-vindos a mais um podcast 100, o podcast que leva conhecimento a você sobre como cuidar do corpo, do espírito e da mente. Estou aqui com o Ludovico Neto, que também apresenta o podcast comigo, e hoje nós temos um convidado especialíssimo. É o Dr. Urânio, o doutor especialista pós-doutor em dependência química. Ele já vem trabalhando com isso há muitos anos. É um tema muito delicado e muito importante, e a gente precisa ter conhecimento de uma pessoa que há mais, acho que de 20 anos, que vem trabalhando com dependência química. Então, seja bem-vindo, doutor Urânio. É um prazer muito grande, mais uma vez, a gente lhe receber aqui, no podcast. E fique à vontade para se apresentar, né? Nós estamos aqui num bate-papo, né? E um tema tão importante para a sociedade, que é a dependência química, que a dependência eu acho que a dependência no geral, né? Nós somos dependentes de muitas coisas, mas a química, ela realmente precisa de uma atenção especial. E é isso que a gente vai saber, conhecer nesta noite. Então, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Alexandre. É com muito prazer, muita honra poder participar com você de um momento tão especial para a sociedade de uma forma geral. A gente reflete muito de que o conhecimento, principalmente na área da dependência química, é para todos, né? Não é só para o médico nem para o terapeuta, mas é para todos que vivem, porque esta realidade está realmente destruindo famílias, seres humanos e a própria sociedade. É um tema tão atual, tão importante, que eu não me furto em momento nenhum da minha vida em participar de momentos como esse. Para mim é de extrema importância, porque eu não sou o dono da verdade e a dependência química é uma doença que está no mundo da subjetividade. É diferente de uma doença orgânica que você pega, tira, você dá o remédio e cura, né? A dependência química está no âmbito do pensamento. E a droga em si, ela altera exatamente as conexões que fazem a pessoa pensar com suavidade, com cognitividade, com prestatividade, com a pessoa se insira na contextualização dos relacionamentos de forma normal. A droga, exatamente, a substância psicoativa, ela altera essa funcionalidade do organismo, tá? E a partir do momento que existe essa alteração, as consequências são graves, né? Por isso que é uma doença que já está tipificada no Código Internacional das Doenças. Ela é uma doença progressiva. A característica da doença crônica, ela é progressiva, ela é letal, ela é contagiosa e ela é uma doença que promove a morte da pessoa. Por exemplo, um usuário de crack que começa aos 14 anos, 15 anos de idade, dificilmente ele passa dos 40 anos. Então, e outra coisa, atinge esses seres humanos na melhor fase de suas vidas. Porque a gente sabe, né, como médico, que o nosso cérebro ele tem muitas conexões na infância. E essas conexões começam a se organizar a partir dos 12 anos, até os 21 anos de idade. Tá? E é justamente nessa hora que a droga entra na vida do sujeito, né? Normalmente você vê muitos jovens de 14 anos que começam a fazer o uso, né, com 12 anos. Hoje já tem relatos de pessoas, de crianças com 8 anos de idade, fazendo uso de substância psicoativa. Então, a gente precisa difundir com muita propriedade, massificar a informação de como é que a dependência química ela atinge toda a sociedade. E aqui em Alagoas, né, a gente tem um histórico extremamente interessante com essa realidade. Eu digo isso porque eu fui vítima da dependência química. Na minha família eu tive um filho, meu filho mais jovem, né, que ele foi abordado pela dependência. E era o filho mais prestativo. Era aquele filho
carinhoso, empático, que eu estava deitado no sofá assistindo televisão, eu pensava em tomar um copo d'água, era ele que levantava para ir buscar esse copo d'água. Então foi justamente ele que a droga levou, certo? Para o mundo das drogas. E ele é uma pessoa maravilhosa, um filho maravilhoso que hoje eu entendo o porquê daquela situação. Nada na vida da gente é por acaso, certo? Na época que ele estava na ativa, em Maceió não tinha nenhuma estrutura adequada para tratar o dependente químico. E a gente precisava levar para São Paulo para poder fazer esses tratamentos. E aí, no processo muito bonito da minha vida, assim, mesmo com todo o sofrimento, foram 15 anos de sofrimento, né? Mesmo com toda essa bagagem pesada, né? Eu fui agraciado por Deus em poder ajudar tantas pessoas que se encontram também na situação que eu me encontrava lá atrás, né? Eu tive que levar meu filho para São Paulo, ele se internou numa clínica e eu já estava desesperado. Eu até inventei um mestrado em São Paulo para poder sair do ambiente, porque eu já não aguentava mais a ironia da sociedade, né? A sociedade adjetiva muito o dependente químico. Como é que a pessoa vai adjetivar uma pessoa que, por exemplo, tem diabetes, que é uma doença que tem as mesmas características da dependência química, né? Então, muitas vezes a questão comportamental daquela pessoa que está adoecida serve de chacota, muitas vezes para uma sociedade que não entende, né, que é um processo de adoecimento e tem que ser visto dessa forma. Doutor Ânio, após esse fato acontecer na tua família, do seu filho se tornar um dependente químico, foi a partir daí que você iniciou essa jornada de trabalho com dependentes químicos ou você já fazia esse trabalho? Não, a minha formação médica era na área da cirurgia, certo? Eu era professor universitário da UFAL, né, trabalhava na Universidade Federal de Alagoas e exercia a especialidade da cirurgia do aparelho digestivo. A adicção veio para dentro da minha residência, para dentro da minha casa, através do meu filho, e eu, como médico, achava que podia, né, resolver o problema. E realmente não sabia nada sobre dependência química, porque a gente, ocidentais, nós só acreditamos naquilo que a gente pega, que a gente vê, né? E como a doença, a dependência química, está no mundo da subjetividade, a gente tem que buscar outras ferramentas para poder, então, fazer a abordagem. Então, vem o lado espiritual, né, vem o lado energético, vem toda uma contextualização familiar que nos leva, então, a entender coisas que a gente não entendia, ter sentimentos que a gente não tinha anteriormente. O fato de olhar para o próximo com mais amor, com mais carinho, né, isso foi tudo agregado em minha vida depois de toda essa situação. Eu hoje me considero um homem bem melhor do que era depois que passei por toda essa fase complexa da dependência química. E aí, quando ele estava no tratamento em São Paulo, certo? No primeiro mês que eu fui visitá-lo, ele abriu o portão da clínica, me abraçou, chorou no meu ombro e disse: pai, eu quero trabalhar com essa realidade. Nossa. E a partir daí nós começamos a Clínica Árvore da Vida em 2011, certo? Ele veio e de lá para cá ele tem sido um soldado, tem sido um Paulo da Bíblia nessa área. Hoje está casado, já me deu 2 netinhos e assim é um homem desbravador, forte, respeitado na clínica, né? Ele é assim meu braço direito dentro da clínica, entendeu? Sem ele eu não teria essa estrutura que tenho hoje. E aí eu agradeço, aí eu começo a fazer uma reflexão, sabe, Alexandre, de que Deus estava nos preparando para essa realidade, porque a situação dele foi muito adversa. Ele conviveu com situações muito graves. Ele passou de morrer 2 vezes. E toda essa contextualização dele nos fez, então, hoje, na Clínica Árvore da Vida, já passaram mais de 1.400 jovens em processo terapêutico dentro da clínica. Então, isso é uma bênção, né? A gente não sabe o porquê, às vezes, que a gente passa por determinadas situações, mas Deus sabe para que é e por que é. É verdade. E assim, nada tão próprio, né, por quem já passou
por essa situação, por quem já experimentou essa situação. Então, você, Urânio, disse aí, foram 15 anos de sofrimento dentro da sua casa com seu filho, e graças a Deus o seu filho, como um grande exemplo que está dando hoje, né, de estar trabalhando, recuperando aquelas pessoas que passam na árvore da vida, que é a clínica de vocês. Mas isso daí, você disse uma palavra, uma frase que me marcou muito, que foi o seguinte: Deus estava preparando a gente para essa missão, né? Então, Deus realmente, pela história que a gente está ouvindo aqui, Deus estava preparando o Urânio, o filho do Urânio, a família do Urânio para essa missão divina aqui na Terra. Deus não escolhe os preparados, né? Ele prepara os escolhidos. Exatamente, ele prepara os escolhidos. Então, isso é maravilhoso, a gente saber que vocês, desde 2011, que estão assim trabalhando para recuperar essas pessoas que estão precisando, não só as pessoas, mas a família, fazer a recuperação da família. Aí a gente estava querendo saber que você colocasse também a realidade da sua clínica, os desafios, lógico. Primeiro os desafios, né? Para você, na época não tinha nenhuma clínica aqui, você teve que ir para São Paulo, mas aí você resolveu instalar uma clínica aqui em Maceió, aliás, em Paripueira, né? Ela fica em Paripueira. Ela fica em Paripueira, mas ela começou em Jacarecica. Então começou em Maceió. Parece que eu estava... Então começou em Jacarecica. Eu queria que você contasse essa história de uma forma resumida, né? Mas essa evolução, esse crescimento da sua clínica no tratamento desses dependentes, como foi? Bem, quando ao sair do tratamento, ele saiu do tratamento que ele me disse que queria trabalhar com essa realidade, né? Aquilo me tocou muito, porque foi um momento de muita emoção, né? Você vê um filho que estava desestruturado e aí você enxerga um filho estruturado com uma coisa dentro dele assim muito bonita, né? Que abraça o pai e diz assim: eu quero, né? E naquele momento para mim ali foi um momento ímpar da minha vida, porque a partir dali eu consegui então enxergar as coisas de uma outra forma. E então eu vim para Maceió, aluguei uma chácarazinha aqui em Jacarecica e de uma forma muito simplórica, muito rudimentar, a gente começou a clínica. E aí foi quando eu disse a ele lá em São Paulo: bem, se você quer, então você vai estudar, passar um ano estudando, né, para poder então você voltar e a gente começar o processo. Então, quando ele estava estudando lá, eu estava preparando o ambiente aqui para iniciar a clínica. E a partir de janeiro de 2011, ele voltou e a gente começou todo esse trabalho. Trabalho muito difícil, a gente sem experiência ainda de como trabalhar. Eu tive que viajar, eu fiquei internado numa clínica em São Paulo para conhecer a dinâmica, para saber como é que funcionava. E trouxemos toda essa experiência para cá, né? Tivemos muito problema de relacionamento com as famílias, né? Com o próprio poder público, né? Eu aqui gostaria de fazer uma referência a um amigo do coração que, na hora de mais agonia, mais aflição da clínica, ele assim me segurou e disse: eu vou estar com você e essa clínica não vai fechar. Que foi o senador Theo Vilela. Tá? Um momento em que o poder público estava há muitos meses sem nos pagar, e ele então resolveu o problema, e daí em diante a gente só teve sucesso. E eu gostaria de fazer essa referência porque, na realidade, ele sentiu em mim que tinha alguma coisa que não estava boa. E aí ele disse: era o que eu queria que ele dissesse, o que é que está acontecendo com você? Né? E aí eu disse a ele que eu não ia pedir. Eu disse a ele que estava passando uma situação muito difícil, que faziam 5 meses que o poder público não pagava a gente. E eu não tinha mais de onde tirar recurso para pagar a alimentação dos jovens que lá estavam internados. Aí ele falou com o governador atendeu a solicitação dele e foi regularizado, e a partir daí nós tivemos mais problemas com questão de recebimento do poder público, até porque a gente foi se afastando um pouco do poder público e começando a atender os convênios e os particulares.
E hoje a clínica realmente tem os seus custos, a sua receita, seus custos são cobertos por essa receita. Bem, aconteceram vários episódios, né, na clínica que são episódios que a gente não consegue explicar e que a gente vê que quando você vereda por esse trabalho, por esse campo, né, existem percepções que são diferentes das percepções materiais da vida. Eu acho que a gente está até adentrando aí no seu podcast espiritual. É espiritual, Porque, não, e assim, eu sempre digo o seguinte, um parênteses aí, Urânio. O mundo espiritual é invisível, mas é real. Exatamente. Né? Exatamente. A gente não vê aos olhos humanos, mas a gente sente, né? A gente vê situações que a gente diz, puxa vida, como é que isso aconteceu? E aí você continua aí falando, né, nessas ações aí do Espírito Santo, né? Então, quando a gente estava em Jacarecica, existia uma coisa que me incomodava, porque a chácara era alugada e tinha um problema sanitário, porque o rio Jacarecica passa perto dela ali, meio grave. Mas eu estava teimando em ficar ali, até fiz uma proposta ao proprietário de compra da chácara. E aí, quando eu estava me organizando para isso, aí veio uma chuva em Maceió, que as comportas da Coca-Cola lá em cima abriram, e a água desceu pelo rio Jacarecica e entrou na clínica, chegou na metade da parede dos quartos das pessoas que estavam passando. E foi assim uma coisa que me apavorou, que me deixou, né, sem chão, porque com tanta dificuldade, ainda mais uma situação dessa, né, mas a gente enfrentou a situação e saímos procurando um outro local para colocar a clínica. E quando eu cheguei em Paripoeira, que vi aquela chácara, que onde ela está, eu disse, é aqui. Certo? É outra questão espiritual que eu gostaria de fazer. Por que aqui? Uhum. Foi um sentimento que eu não sei lhe explicar, mas que algo dentro de mim dizia, é aqui. E aí nós fizemos a aquisição da chácara, estamos lá desde esse período. E existem coisas dentro da clínica, no dia a dia dela, que realmente são surpreendentes, né? Às vezes eu entro na clínica, olho assim e sinto uma paz diferente. Às vezes eu entro e sinto uma coisa estranha, né? Sim. Porque ali, como tem muito espiritual no meio, a gente... Energia muito forte. A energia muito ali. Tem muita energia pesada, né? Desses jovens que chegam. Recentemente chegou um jovem, bateu na porta da clínica para poder entrar para se tratar. E quando isso acontece, a gente coloca ele para dentro e dá uma vaga social para ele, independente de qualquer... Uhum. E ele entrou emagrecido, eu conhecia ele, porque ele já tinha passado na clínica anos atrás, e ele muito magro. Aí um funcionário nosso levou ele para dentro da clínica, daqui a pouco ele volta. Quando ele chega na varanda, que eu estava saindo com o carro, que eu olho para a cara dele, eu senti uma coisa muito estranha nele, como se estivesse com os olhos diferentes, como se fosse realmente a figura de uma coisa maligna, né? E ele veio para junto de mim e disse, doutor, não vou ficar não, vou embora. Mas, rapaz, por que você vai embora? Você está tão emagrecido, tão adoecido. Eu disse, não, porque eu matei uma pessoa e a polícia vai vir me buscar aqui. Aí eu disse a ele... Aí ele começou a falar assim, não, que eu vou para Recife. Quando ele começou a falar, eu percebi que ele estava mentindo, que ele não tinha feito isso. Que era uma forma de manipular para poder ir embora, certo? Aí eu deixei ele à vontade, porque como era uma vaga social, se você quiser vir fazer seu tratamento, as portas da clínica estão abertas, mas se você quiser ir embora, fica à vontade. E ele foi embora. Bem, então essas intercorrências todas faz parte do nosso trabalho, certo? Bem, aí a evolução, quando foi em 2014 aproximadamente, existia muita coisa negativa na estrutura das clínicas de uma forma geral. De vez em quando você via uma reportagem no Fantástico, em outra emissora de televisão, maus tratos, né? Espaços inadequados. Isso é uma realidade, doutor? Era uma realidade. Era uma realidade. De clínicas que não têm habilitação para poder tratar com isso. Exatamente. Então a gente se preocupou com isso e nós conseguimos fazer uma federação chamada FEBRACE, certo? Federação das Clínicas que tratam a dependência química.
Federação Brasileira era a Federação Brasileira das Clínicas Involuntárias, por isso o nome FEBRACE. Agora que mudou o nome, né, que é Clínicas Especializadas em Tratamento de Dependente Químico. Então, começou a existir uma confusão muito grande entre comunidade terapêutica e clínica. Quando você dá o nome clínica, ela tem uma estrutura médica. Uhum. Só que na nossa legislação não tinha nenhuma RDC, ou seja, um documento que a Anvisa, que as vigilâncias sanitárias pudessem se debruçar para poder fazer a fiscalização dessas clínicas. Então, junto com o Dr. Emanuel Fortes, que é do Conselho Federal de Medicina, é alagoano, né? E junto com o Roberto Brunelli, de São Paulo também, que ele foi o primeiro presidente dessa federação, nós participamos também desse momento, construímos então um modelo de clínica. Esse modelo foi apresentado ao governo federal através do Ministério da Saúde e do Ministério da Cidadania, certo? Uhum. E aí os técnicos acharam muito interessante, fizeram alguns ajustes e há 15 dias atrás saiu no Diário Oficial a regulamentação das clínicas. Um trabalho de 5 anos. Hoje essas clínicas têm uma RDC específica para poder a vigilância sanitária, os órgãos poderem fiscalizar de forma assertiva. Então vai reduzir muito essa questão da clandestinidade. Da né? clandestinidade. RDC é regulamento? É, um regulamento que tem para como uma clínica deve funcionar. É. Se ela não tiver enquadrada naqueles padrões, né, desse regulamento... Pronto, a vigilância sanitária vem com esses índices, essas exigências. E vai lá, se a pessoa não tiver adequada, eles dão um prazo para que você se adeque. Se você não se adequar, ela não emite mais o alvará de funcionamento. E aí você não pode ter nenhum relacionamento com nenhuma entidade para que possa colocar paciente lá para ser tratado. Então, isso aí já deu uma grande melhorada. Quer dizer, há 15 dias atrás, né? Há 15 dias atrás. Foi publicado no Diário Oficial da União. Da União, há 15 dias atrás. E aí vem outra história também, que a gente pode se debruçar um pouco sobre ela, né, que a falta de conhecimento das autoridades de uma forma geral, porque eles também não têm responsabilidade de ter esse conhecimento. A própria medicina veio se debruçar sobre a patologia no século passado, nos anos 60. Né? As evidências científicas vieram a partir desses anos para cá. Né? A dependência química também foi muito abordada por um médico que era adicto e um corretor da Bolsa de Valores de Londres, que é o Bill e o Bob, que construíram, então, o chamado Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos. Os 12 Passos. Aquilo ali também foi uma obra de Deus, que até hoje funciona não só para a dependência química, mas até para a nossa própria vida, os 12 Passos. E a medicina, então, começou a fazer as evidências científicas. E, assim, no decorrer do tempo, né, se foi verificando que se tomar uma determinada posição vai ter mais resultados positivos do que se tomar outro tipo de posição. E dentro dessa falha, né, da ciência, as pessoas utilizam muito o achismo na dependência química. Eu acho que se der uma porrada nele, ele vai melhorar. Eu acho que se ele ficar de castigo, vai melhorar. A família, a mãe, o cara chega para a família e diz, olha, teu filho está usando droga. Não, usando meu filho, tá o do vizinho, o meu não. Né? Aí chega outra pessoa e diz, teu filho está usando droga. Aí ela começa a pensar, puxa vida, será que ele está usando droga? Eu vou ter uma conversa séria com ele. Aí chega outra pessoa, teu filho está usando droga, mas eu já tive uma conversa séria com ele e ele não vai mais usar. Quer dizer, fica se enganando, fica postergando uma decisão mais assertiva. Dentro do processo da internação tem sempre aquele primeiro período ali onde ele é afastado até dos familiares, né? Isso é um padrão que ainda acontece, pois ele é necessário, no caso. Na nossa clínica são 30 dias. 30 dias. Sem contato com a família. Porque a família está adoecida. Na realidade, o dependente químico bota a família no bolso. Pede R$50 para cortar o cabelo, e vai usar os R$50 para usar droga, né? E não corta o cabelo. E aí quando chega, você não cortou o cabelo? Diz, não, porque o barbeiro não estava lá, eu tive que tomar um sorvete, uma coisa, e por aí fora vai, né? E a situação vai só se agravando porque a doença ela é progressiva.
Tá? Então, a gente começa a verificar uma série de intercorrências, né, sobre a questão do achismo da família, que atrapalha muito, né, que muitas vezes o paciente está na rua, está nas drogas, tendo risco de vida. Quando vai para a clínica, no primeiro mês, normalmente, né, que ele já se restabelece, que ele já está mais saudável, organicamente mais com um brilho nos olhos, com a pele mais oleosa, certo? Aí chega para a família e diz, eu estou bem, eu quero ir embora para casa. Ali já está o centro de recompensa cerebral mandando ele usar a droga. E a gente sabe disso. Aí a gente orienta a família para não tirar com 30 dias. Porque o cara está 7, 8 anos usando droga, um mês fica bom. No tratamento é impossível, né? E aí o que é que acontece? Aí eles começam a dizer, você me bota num lugar que as pessoas batem em mim, a comida não presta. Aí começa a jogar pesado e muitas vezes a família entra nesse jogo e tira o paciente, né? E aí comete um equívoco grande. Essas coisas todas, com o processo educativo, está melhorando muito, certo? A gente já hoje, graças a Deus, na Clínica Árvore da Vida, a gente já está bem estabilizado. 90% dos nossos internos são involuntários, certo? Se você for lá, estão todos conversando, estão todos vivendo em comunidade, fazendo suas atividades. São hoje, graças a Deus, as fugas da clínica praticamente inexistentes. Bem, só um parênteses, quando você diz 90% é involuntário, no popular falando, né, no termo, o involuntário seria o quê? A internação compulsória, no caso? Não, existem 3 tipos de internação, né? A voluntária, que ele pede para ir. A involuntária, que ele está correndo risco de vida, a família está correndo risco de vida, o comportamento está de uma determinada forma que ninguém consegue conviver com ele, ele começa a tirar as coisas de dentro de casa, né? A situação está muito embaraçosa. Então, a família pede para internar. Aí assina um documento, esse documento vai para o Ministério Público e então ele fica interno na clínica sem a vontade dele. Então o involuntário aí seria contra a vontade dele, mas ele está ali. Entendi. E o terceiro, que é o que você falou, que é o compulsório. O compulsório é quando a justiça determina o internamento. São esses 3 tipos de abordagem, certo? Bem, nesse âmbito de desconhecimento sobre a dependência química, né, muitas coisas aconteceram aqui no estado. E recentemente, há uns 90 dias atrás, mais ou menos, teve um impasse muito grave. Não sei se vocês chegaram a saber, através da imprensa, que um jovem faleceu numa clínica, né, foi espancado pelos próprios colegas internados, e esse jovem faleceu. E aí teve uma inserção muito pesada da Defensoria Pública, né, mandando fechar as clínicas, que essas clínicas não funcionavam. Aí fizeram um estardalhaço, né, nessa questão da dependência química. Isso me preocupou muito, porque a internação involuntária, ela salva vidas, certo? Eu dou exemplos à vontade para vocês, certo? De meninos que chegaram lá e que hoje têm uma vida em paz, trabalha, né, tem sua estrutura organizada. Eu recentemente estive no shopping, né, fui comprar uma camisa para mim lá na Brooksfield. E aí eu escolhendo a camisa e um cara olhando para mim direto. Eu fiquei incomodado, né? Mas tudo bem. Comprei a camisa, embrulhei. Quando eu ia sair da loja, ele saiu atrás de mim e bateu no meu ombro. Doutor Urânio, o senhor não está me conhecendo, não? Olha que maravilha, né? Aliás, foi quando bateu, né? Era um ex-interno da clínica. Olha, isso é uma satisfação imensurável, entendeu? Você vê que uma vida ali, ela foi resgatada, ela foi reestruturada, né? E de vez em quando eu saboreio esse tipo de comportamento. Eu queria só abrir um parênteses aqui para falar de uma situação que eu vivenciei com um ex-interno. Eu sou professor de educação física, trabalho com ginástica laboral, aquela ginástica que é feita dentro das empresas.
E ali eu fiz uma dinâmica, eu trabalho muito com dinâmica, e essa dinâmica falava sobre comportamento, sobre paradigmas, sobre se validar. E um dos participantes ali senti que ele estava emocionado, né? Ele olhava para mim, professor, e aquele olhar, sabe, de gratidão pela dinâmica. E no final da atividade ele veio até mim e disse: professor, o senhor leva esse trabalho seu para a clínica? Aí eu, clínica? Sim, clínica de reabilitação química, foi assim que ele se referiu, né? E aí eu disse: não, mas isso é um trabalho para a gente falar sobre paradigmas. Não, mas isso é muito bom, isso eu gostei. E ele passou por uma clínica e foi curado, né, do vício, e estava trabalhando, foi no ambiente de trabalho dele. E ele falou, foi até essa clínica, falou, e depois de 1 mês, 2 meses lá na empresa, ele disse: tem como você ir tal dia na clínica? Eu digo: tenho. E fui eu levar a minha dinâmica para a clínica, que era a Clínica Árvore da Vida. Olha, estou emocionado de falar isso, porque tá aqui, tá vendo? Olha só o que aconteceu. As coisas não são e aí por eu levei acaso. a dinâmica, vários jovens de classe média alta, jovens, tem toda a classe lá, né? E eu fiz a dinâmica, a gente ficou na quadra, ficou no galpão que tinha. Eu te mostrei até uma foto lá antes aqui nos bastidores, né, desse momento incrível. E quando terminou a atividade, tinha uma equipe multidisciplinar lá, não lembro bem, mas eu acho que era médico, nutricionista, e todo mundo me parabenizou pela palestra. Eu disse: nossa, palestra, que palestra maravilhosa. Quando a gente termina a dinâmica, a gente tem 15 minutos, 5 minutos ali para explicar, né, o fechamento da dinâmica. Só que eu terminei me estendendo, eu percebi que a energia estava muito boa. Eu percebi que todos eles estavam muito atentos no que eu estava falando. E aí uma coisa de Deus mesmo, assim, né? Usa a gente para a gente poder passar alguma mensagem. Eu fui passando a mensagem, fui me empolgando. No final, todo mundo se levantou, se abraçou. Algumas pessoas choraram. E eu fui para casa com aquele sentimento: nossa, eu dei uma palestra. E hoje já são mais de 100 palestras na minha vida. Eu agradeço muito. Para mim é uma grande satisfação poder te agradecer, porque esse teu trabalho abriu esse campo para mim. Hoje eu sou palestrante, posso me dizer assim, participo do 100 como palestrante também aqui no podcast, mas também como palestrante, e tudo começou ali, né? Para mim, até então, eu só era um professor de educação física que trabalhava com ginástica laboral. Eu enganchei um pouquinho, porque eu fiquei um pouquinho emocionado. Quando ele falou que era o Urânio que vinha para cá, eu disse: rapaz, a minha primeira palestra foi lá. Entendeu? E foi ali a primeira palestra. Desabrochou o carisma, né? Olha só, e abriu esse campo maravilhoso, né? Que é um canal aí que a gente pode estar educando, levando informação e ajudando outras pessoas. Você veja que é outra satisfação que a gente tem, né, Alexandre? Imagine você. Foi a primeira por isso que ele estava dizendo lá fora: tem uma surpresa. Eu nunca gaguejei tanto para falar no podcast aqui, mas é que realmente... A primeira palestra do Ludovico, que hoje já soma mais de 100 palestras, né? O palestrante aí realmente renomado, foi na Clínica do Urânio Árvore da Vida. Não é isso? Isso é maravilhoso. Que bom, rapaz. Está vendo que Deus realmente ele prepara tudo direitinho. Mas, Urânio, você estava falando sobre a questão do aqui em Alagoas, não foi? Exatamente. E aí, depois desse problema que existiu, que foi assim muito... do falecimento. Do falecimento do rapaz, né? A gente se preocupou com isso. E aí eu estava em casa, assistindo televisão, sentado no meu sofá, e disse: eu vou fazer um congresso aqui em Maceió. Porque eu acho que com um congresso eu consigo dar uma visibilidade e convocar que essas pessoas possam participar do congresso para que a gente possa fazer um grande debate na ordem científica da coisa. E aí eu liguei para o Brunelli, lá em São Paulo, e disse: Brunelli, eu estou com esse pensamento aqui de a gente fazer um congresso. Aí a esposa dele, que é uma pessoa maravilhosa, né, disse: doutor Urânio, eu sempre tive vontade de fazer um congresso nessa ordem, coisa e tal, bebê. E a gente se uniu em fevereiro, certo? E então descobrimos esse nome, que foi um nome também muito, muito bem elaborado, que foi até uma empresa de publicidade aqui, um jovem da empresa de publicidade, que confeccionou esse nome. E esse pensamento meu lá da sala de televisão está se concretizando agora, né? Dia 13 e dia 14. Né? E é um grande evento, é o primeiro Congresso Nacional da Independência Química. E esse nome veio para ficar, e esse congresso já está sendo chamado
para ser realizada em São Paulo o ano que vem, no mês de outubro. Então é uma coisa que, que não, quer dizer, é uma coisa que assim, é muito prazerosa para a gente, né? Para a gente poder, então, divulgar os conhecimentos e mostrar a importância de que as pessoas tenham a mínima sensibilidade com o dependente químico e o trate como um ser humano, como uma pessoa que está com problema de saúde, e não adjetivando como maconheiro, como maloqueiro, usuário de droga, e aí por aí afora vai, né? E assim, eu tenho muita satisfação, muito orgulho, né, de conseguir, inclusive, de trazer esse congresso pela primeira vez para a cidade de Maceió. Exatamente. Hoje, Maceió já deve ter em torno de uns 15 palestrantes já hospedados nos hotéis. Vem pessoas do Rio Grande do Sul, do Ceará, pessoas de vários estados do país já estão em Maceió. Hoje eu já recebi vários telefonemas, já querendo saber a localização do congresso, essas coisas todas. Então, tudo isso faz uma mobilização positiva, né? E aí é uma gratidão muito grande, Alexandre, você poder me chamar para a gente conversar um pouco sobre isso aqui, porque, de qualquer forma, a gente está divulgando, você é partícipe dessa divulgação, né? Isso é fantástico. E nós aqui agradecemos pelo seguinte, porque o congresso é amanhã, né? É amanhã, começa às 9 horas da manhã, e nós estamos aqui gravando a menos de 12 horas do congresso. Então, assim, nós aqui agradecemos a sua disponibilidade, porque eu sei que você está sendo chamado por várias emissoras de televisão, passou o dia todo hoje dando entrevista, tem que ir buscar, dar atenção aos palestrantes, são mais de 30 palestrantes. Então, assim, nós aqui agradecemos, nós do Podcast 100 agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui a menos de 12 horas desse congresso, e tenho certeza que nós iremos divulgar bastante. E parabéns, porque no momento que você estava na sua casa, lá sentado, o Espírito Santo iluminou a sua mente para realizar esse congresso, iniciando o primeiro congresso em Maceió, Alagoas, né, na nossa terra, e é o primeiro de muitos que virão pela frente. Para o ano já tem o de São Paulo, o segundo congresso de São Paulo. Então, já é um sucesso, já deu certo, e como esse congresso vai fazer com que todos os poderes envolvidos, não só o poder público, mas também a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, ele comece a entender, né, e ter um olhar diferenciado para essa causa nobre que é justamente buscar a independência química das pessoas que estão precisando. Agora, é importante passar para o pessoal que vai estar vendo a nossa divulgação, como é que ele faz? Quem pode ter acesso a esse congresso? Como é que faz? Além disso, o horário começa amanhã às 9, vai até quando? O congresso está aberto para qualquer cidadão, certo? A gente buscou um espaço que coubesse bastante gente. E o espaço lá do Centro Cultural do SESMAC, João Sampaio, o Espaço Cultural João Sampaio, cabem 1.200 pessoas. Tá? E a última, que eu dei uma olhada no processo de inscrição, a gente já está com quase 700 pessoas inscritas, mas a gente sabe que daqui para amanhã vai chegar mais gente para poder fazer suas inscrições. E assim, né, a gente fica muito alegre com uma entidade, com o terceiro setor, que é o SESMAC, né, que tem uma visão futurística muito apropriada. O Douglas Aprato e o reitor João Sampaio, eles têm, assim, são homens probos, são homens que têm uma visão ampla, né, são homens que empregam, que educam, né, e que cuidam de suas externalidades. O SESMAC é uma universidade que cuida das suas externalidades. Então, encaixou tudo certinho. Né? E onde é feito essas inscrições para os interessados? Eles podem fazer lá, quando chegarem amanhã de manhã, e podem fazer também no site do Congresso, que é congressoindep.com.br, www.congressoindep.com.br, certo? Mas amanhã vai ter as secretárias lá, podem chegar, certo? E a gente vai estar lá também, o nosso stand está lá para abraçar quem for e para
conseguir, inclusive, o acesso ao Congresso com mais facilidade. Exatamente. E o Centro Cultural João Sampaio, ele fica na Avenida Moreira e Silva, em frente à Praça Sergipe. Avenida Moreira e Silva, em frente à Praça Sergipe. Se você quiser se inscrever via site, é www.congressoindep.com.br. Então, www.congressoindep.com.br ou ir diretamente lá na Avenida Moreira e Silva, em frente à Praça Sergipe, no Farol, e você será bem recebido para participar desse congresso maravilhoso, que já tem mais de 700 inscritos, mas a capacidade é para mais de 1.200 pessoas, em torno de 1.200 pessoas. Mas assim, falando mais sobre o INDEP, e esse é o primeiro, né, de muitos que virão, quais assim os temas mais atrativos, né, que vocês estão trazendo para... E os palestrantes, eu sei que tem palestrante internacional, né, aí de Argentina, Índia, tem até da Índia, né? Tem um palestrante um indiano que vai falar sobre a questão da dependência em jovens de 12 anos de idade lá na Índia, certo? Vai ter uma palestra sobre isso. Mas o que eu vejo de mais importante nesse congresso, além do conhecimento, né, da modernidade do tratar o dependente químico, que isso é fundamental, nós temos muitas novidades nesse aspecto, né? As pessoas vão aprender nesse congresso como estruturar uma clínica. Como é que uma clínica vai funcionar. Vem o pessoal do Ministério da Saúde para esse congresso. Está vindo uma doutora que ela é superintendente da Anvisa e ela vai fazer uma palestra exatamente mostrando como uma clínica tem que se estruturar. Outra coisa também que eu acho de fundamental importância é a novidade, a estruturação da clínica e também como você deve fazer para poder, então, ter um espaço desse para trabalhar, né? Isso aí, para mim, é grandioso, até porque é tão recente, né, a regulamentação e é tão próprio que o Congresso seja justamente nessas datas. A gente fez um esforço muito grande para o governo regulamentar antes do Congresso, tá? E aí os advogados vão precisar aprender isso, né, os médicos, todo mundo que está envolvido nesse processo terapêutico vão ter que ter esse conhecimento para que a gente tenha o mínimo possível no nosso país clínicas clandestinas. Exatamente. E assim, a importância de aprender como montar uma clínica ou estruturar é que essa regulamentação, ela há 15 dias foi aprovada e publicada no Diário Oficial da União. Então é novíssimo, né? É situação nova que vai ser abordado de forma bem detalhada nesse congresso, e até as pessoas que têm clínica hoje, é interessante, né, Orlando, participar para ajustar, né, se adequar à clínica de quem... Novas normas, né? Hoje em Alagoas, vamos dizer, Alagoas, tem em média quantas clínicas ao geral? Que eu tenha conhecimento, em torno de 6 clínicas. 6 clínicas em Alagoas, né? Em Alagoas. E... Agora, assim, né, veja bem, no meu caso, por exemplo, a minha clínica, eu já estou fazendo uma reestruturação dela obrigatória pela Anvisa, certo? Você tem que se adequar. As clínicas que não tiverem adequadas, né, elas vão ou elas se adequam ou elas vão parar de funcionar. É uma exigência, né, que vai dar mais segurança à família em colocar um filho no internamento involuntário. Porque é um processo de confiabilidade muito grande, né? Você vai entregar o seu filho a uma clínica para poder cuidar. Então, veja bem, é muito dolorido, dói muito você ter que colocar um filho, principalmente no internamento involuntário. Você sofre com isso, a família sofre com isso. Mas é um ato de amor, certo? É um ato de amor porque está tirando ele da droga e está salvando a vida dele. Então, é importantíssimo que isso fique bem claro para a sociedade como deve funcionar. E quantas, aí veio agora na minha mente, quantas famílias
tem filhos, parentes, que estão dependentes químicos, são usuários de drogas, mas que ficam relevando, postergando, né, essa internação, porque por vários motivos, né? Às vezes emocional, psicológico, de que acha que se botar o filho lá está fazendo um ato não de amor a ele, mas de desamor, né? Existem vários fatores, né, psicológicos e também emocionais da família, de não querer internar o filho ou o parente involuntariamente porque acha que está fazendo um ato que vai desagradar. Existe uma palavra que resume tudo isso que você está dizendo. Chama-se vergonha. Pronto. Agora você falou. A vergonha, né? De ter um filho dependente químico. De ter um filho dependente químico. O processo educativo nisso tem que ser tão forte, né? Porque ninguém precisa ter vergonha disso. A pessoa vai ter vergonha de uma pessoa que está com a outra patologia? Não é? Pelo que o senhor falou também, eu acredito que muitas famílias ainda têm o medo, o receio, né? Se vai ser seguro. Hoje existe alguma forma da família que está passando por esse processo, saber qual clínica, como é que ele pode identificar uma clínica que tenha ali profissionais capacitados, que ele possa confiar. Existe algum padrão, algum documento, alguma entidade que indique essas... Hoje uma clínica, para ela funcionar, ela tem que ter registro do Conselho Regional de Medicina. Tem que ter o alvará da vigilância sanitária, tem que ter o alvará de corpo de bombeiro, tem que ter os médicos que lá trabalham, tem que ser especialista, tem que ter o certificado de especialista. Então, tem todo um manancial de documentos que são pertinentes e também a história da própria clínica, né? Quem já se internou lá, saber como funciona, isso é importante. Eu sempre, quando uma família quer internar lá na Clínica Árvore da Vida, eu peço a família antes para ir conhecer. Venha conhecer, dê o seu aval e veja se é isso mesmo que você quer colocar seu filho aqui. Porque é muita responsabilidade, né? A gente está lidando com alteração de comportamento e numa alteração de comportamento tudo pode acontecer. A capacidade da Clínica Árvore da Vida hoje de internação Olha, nós temos hoje uma estrutura para atender o sexo feminino e uma estrutura para atender o sexo masculino. No sexo masculino nós temos 80 vagas e no feminino nós temos 30 vagas, certo? É mais ou menos a nossa capacidade. Normalmente a gente não ultrapassa a 70 no masculino e não ultrapassa 20 no feminino, porque a gente tem um cuidado, né, de dar mais conforto a eles. A clínica muito cheia não é bom para ninguém. Entendi. Aí a gente vai trabalhando no sentido de aquele que está melhor, está chegando no pior, vamos dar alta para ele, vamos ajeitar aqui e tal. E a gente vai trabalhando dessa forma. Voltando ao assunto da vergonha, você, na sua visão, né, ainda tem muitas famílias que, por vergonha, não interna, fica esperando que o milagre acontecer. Diga aí a sua opinião com relação a isso. Porque, assim, vamos lá. Eu estou pensando aqui, são 6 clínicas no estado de Alagoas. Acredito, eu tenho certeza que a sua clínica é a mais bem estruturada, é a mais bem... que realmente trata essas pessoas, é a mais segura em todos os sentidos. Então, você pega lá 70 homens e 20 mulheres, então não chega nem a 100. Mas acho que a quantidade de jovens e até adulto que é usuário de droga é muito grande. Muito grande, né? Na nossa sociedade. Mas veja bem, né? Existem as fases da dependência química. Não é todo usuário, nem todo dependente que precisa da internação involuntária. Tem fases em que ele pode ser tratado ambulatorialmente, né? E ele pode ser também tratado no hospital dia. Ele passa o dia lá no hospital e vai embora. Tá?
nós tratamos, de uma forma geral, os mais graves, né? São aqueles que não querem largar o vício. Certo. E essa, dentro da sua experiência, você disse que é progressivo. Então, um jovem que com 15 anos começa a usar álcool, começa pelo álcool, né? Normalmente. Hoje é pela maconha. Hoje é pela maconha, né? Mas, assim, hoje evoluiu, né? Então, hoje é a maconha que... Nova York é liberada a maconha, né? Em algumas cidades, alguns países é liberada a maconha, né? Então, começa pela maconha, aí depois ele vai... Aí fica viciado na maconha, depois vai passando para outras mais fortes, como qual é a sequência assim, natural? Deixa eu dar uma explicação médica. Médica, vai lá. Certo? Por exemplo, um jovem de 12 anos vai para uma festa, certo? Chega nessa festa, aí ele está tímido ali no canto, coisa e tal, chega um coleguinha para ele e diz assim, rapaz, por que você está desse jeito? Ah, não, porque eu sou assim mesmo, coisa e tal. Aí ele chega para o colega, rapaz, fuma um baseado aí que você vai ficar tranquilo. Ou toma uma lapada, ou um whiskyzinho, né? Que você vai ficar alegre. O cara faz isso e realmente fica, né? Então ele aí fica extrovertido, ele começa a brincar, essas coisas todas. Quando ele vai para outra festa, outro dia, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Buscar a substância. Só que acontece o seguinte, toda vez que o nosso organismo entra uma substância que não é inerente à funcionalidade dele, ele se prepara, ele reage àquela substância, certo? Então, é o que nós chamamos de modus operandi do nosso organismo. Ou seja, quando você está com muito calor, você sua para esfriar, para ir para 36 graus de temperatura. Se você está com muito frio, você treme para poder voltar para a normalidade. Quando vem uma substância que não é peculiar ao organismo, o organismo reage naquela situação. Então, quando você vai usar de novo, você já não tem mais a mesma sensação que teve da primeira vez. Certo? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai usar mais forte a substância, ou mais vezes. Isso começa uma sequência de alterações orgânicas que chega um determinado momento que o organismo se transformou tanto que ele não usa mais para ter prazer, e sim para minimizar as dores que aquela substância provocou na transformação orgânica. Entendeu? Então, é por isso que é uma doença progressiva. E mata. E o pior é isso, né? Mata. E mata, né? Muitos jovens não conseguem chegar aos 40 anos quando teimam. Qual a média do tratamento, doutor? Quanto tempo? Olha, isso é muito relativo, né? Depende muito da evolução do paciente, da abordagem do paciente, né? Como é uma doença crônica, pode ter recorrência, recidências, e o cara não fica bom, né? Ele fica sob controle. Mesma coisa da diabetes, eu dou sempre esse exemplo, né? Controlar. Quem é diabético não pode usar açúcar, né? Quem é dependente não pode usar droga. Se usar, o que é que vai acontecer? O açúcar vai para cima, precisa tratar, para voltar para a forma, o valor normal. Né? A mesma coisa é a dependência química. Mas, para você tirar mesmo um paciente, né, ter mais sucesso no processo terapêutico, são 6 meses de tratamento. O governo estipula 3 meses. A lei estipula 3 meses. Mais 3 meses para que ele saia do processo involuntário e vá para um outro processo terapêutico, mais aberto, mais livre. Entendi. E, assim, o percentual de recuperação, vamos lá, nós temos aí uma média vamos botar uma média de 100 pessoas que passam lá na sua clínica, entre homens e mulheres, a média de 100. Qual o percentual, assim, de recuperação? Uma média. A gente faz um trabalho estatístico com 6 meses, a gente faz com 1 ano e a gente faz com 2 anos, certo? E aí a gente vê, existe em torno de 37% a 35% de recuperação depois dos 2 anos de tratamento. Então, ainda é um índice baixo para a nossa realidade, entendeu? Porque, como é uma doença multifatorial, uma doença grave, que o alcoolista, então, é o mais complicado que tem para tratar, né? Mas se a família insistir, se a família
mantiver o punho para o processo terapêutico, normalmente eles se recuperam com mais tardar na terceira internação. Na sua clínica, qual o percentual do álcool, né, que tem assim, vamos supor, uma média de quantos que só vai por conta de álcool? Bem, o número de alcoolistas na clínica pouco. Tem mais usuário da cocaína e da maconha. Por quê? Porque o álcool é permissível, certo? Os pacientes que vão se internar por álcool é porque já não estão andando mais, já não conseguem falar mais normalmente, fala com aquela voz pastosa, a família se assusta e interna. Sempre tem uma brincadeira com o alcoolista, sempre tem uma permissividade, né, do uso do álcool, toda esquina tem um boteco. Então, é muito mais complicado a decisão para o tratamento do alcoolista. Doutor, o senhor falou desse processo, né? Do jovem que conhece a maconha, conhece o álcool ali na festa. A gente sabe que o início do uso da droga está muito voltado para a coisa assim, da diversão, né? Do recreativo. Mas aí a gente sabe que a gente tem um problema hoje, uma pandemia, vamos dizer assim, familiar, né? Hoje as famílias estão tendo muito problema, né? A gente está acompanhando isso aí pelas redes sociais. Então, um adolescente, um jovem, ou até mesmo um adulto que vai para a clínica e ele passa por esse processo, ele se liberta ali, ele faz a desintoxicação dele e ele volta para casa. Mas se a casa dele estiver doente, a família estiver doente, a clínica hoje, a Árvore da Vida, ela tem essa preocupação em fazer um processo de extensão onde também trate a família, para que a família entenda. Às vezes uma família que tem muito conflito. Ele foi lá na clínica, ele passou pelo processo, ele está fortalecido, mas aí ele chega em casa, encontra o pai brigando com a mãe, ou o pai também é alcoólatra. Enfim, existe um processo ou apenas foca no dependente químico que está internado? Não, a gente tem todo um processo de quando ele está internado na clínica. A família é convocada para ir na clínica, o psicólogo conversa com a família, tem reuniões com a família, certo? Agora, depois que ele recebe alta, a família tem as ferramentas, porque a gente também não pode ser papai o tempo todo, né? Mas dentro desse processo da internação ali, a família participa também, né? E a gente dá todas as ferramentas de como é que ele deve proceder depois da saída do paciente. Ele vai fazer ou não, vai utilizar ou não essas ferramentas. Aí é um problema de consciência de cada um. Isso. Porque senão a gente endoida. Né? Verdade. Mas está muito bom a conversa. Vamos só fazer as considerações finais, porque o doutor Urânio realmente tem muitos compromissos. Amanhã já é o congresso, 9 horas da manhã. E vamos reforçar aqui. Amanhã, 9 horas da manhã, o primeiro congresso de independência química que está acontecendo, acredito que no mundo, né? No mundo, né? Então, no mundo. Então, o primeiro congresso internacional, né, de independência, olha o nome, independência química. Então, já sugere justamente para que realmente todos nós sejamos independentes, né, e quimicamente. Então, é um congresso maravilhoso, você não pode perder. Você pode fazer a sua inscrição no local do congresso, que vai acontecer no Centro Cultural João Sampaio do SESMAC, Avenida Moreira e Silva, em frente à Praça Sergipe, a partir de 9 horas da manhã, dia 13 de novembro de 2024. O congresso é 13 e 14 de novembro de 2024. E queremos também dizer que você pode fazer pelo site, www.congressoindep.com.br. Não deixe de participar desse congresso maravilhoso. Vamos ouvir agora as considerações finais do Dr. Urânio, para a gente realmente encerrar esse podcast maravilhoso, essas informações maravilhosas que foi passado para toda a sociedade, principalmente para as famílias que estão com esse problema dentro de casa. Agradecer, né, estar nesse momento com vocês aqui. Vocês nos deixam muito à vontade, como é um verdadeiro bate-papo, né? E quando a gente conversa assim com leveza, a gente consegue assimilar mais a informação. E assim, dizer para as pessoas que vão amanhã para o Congresso, que participem disso, porque
vão aprender, inclusive, a melhorar de vida. Vão aprender a se amar mais, vão aprender a dar mais valor a si próprio, certo? Isso vão ter palestras interessantes sobre isso. Então, boa noite e muito obrigado, Alexandre, por tudo. Obrigado também pela sua declaração aqui. A primeira palestra foi... Eu agradeço muito pela oportunidade, né? E veio desse processo, né? De uma pessoa que passou por lá, que conseguiu dar a volta por cima e hoje não é mais independente, é um trabalhador, está no mercado de trabalho e achou aquele trabalho interessante, acreditou que ia ajudar de certa forma ali aos internos. E para mim também foi muito enriquecedor, né? Porque eu, a partir dali comecei a ver também o poder da atividade física, o poder do exercício, não só para a questão da performance, da competitividade, mas também para a questão mental, né? Para a questão do bem-estar físico e mental. Isso. E assim, eu digo, a gente falou muito o valor da inscrição, doutor. A gente falou, mas esqueceu de anunciar o valor. Né? Anunciar o valor para as pessoas que estiverem interessadas. Eu vou dar uma dica só porque eu estou no seu podcast, certo? Certo. As pessoas que quiserem ir amanhã para o congresso e que estão assistindo esse podcast, vão no stand da Clínica Árvore da Vida que eu vou dar 50% de abatimento. Eita, aí, muito bem. Agora sim, vamos soltar aí para o pessoal ir lá no stand da Clínica Árvore da Vida no congresso, que vai ter 50% de desconto. Outra coisa, se você está precisando se recuperar de um tratamento nesse sentido, alô família, alô jovem, alô você que está nos ouvindo, procure a Clínica Árvore da Vida. E amanhã você pode ir lá. Já tem desconto de 50% e ainda participa do congresso. Um grande abraço e um beijo no coração para todos vocês. Agradecemos demais a participação do Dr. Urânio aqui, do Ludovico. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.